Olá, irmãos e amigos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura na poderosa palavra do Senhor. Hoje, domingo, 3 de maio de 2026, estaremos gravando o dia de número 335, onde em Ezequiel iremos ler capítulos 13, 14 e 15, e depois do Novo Testamento, primeira carta de João, capítulo 1 e capítulo 2 até o versículo 14. Leitura feita de modo alternado, eu não trago comentários dos textos bíblicos e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Pegue seu exemplar sagrado e acompanhe. Aguardo todos vocês. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer a oportunidade de mais uma vez estar diante da tua poderosa e maravilhosa palavra. Venha abençoar esta leitura, Pai, nesta manhã de domingo. Retira, meu Senhor, todo tipo de preocupação, repreende toda interrupção, seja humana ou espiritual, e que possamos, Pai, colocar em prática tudo o que nós lemos na Tua palavra. Tem misericórdia de nós, nos perdoa por cada erro, cada falha, dá um dia de livramento, e que mais tarde possamos te cultuar nos templos, meu Pai, para adorar e exaltar o Teu santo nome. Abençoa, Pai, a nossa vida, a nossa leitura, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, Ezequiel capítulo 13, não tem subtítulo, diz assim o versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dizem aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes às brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vêem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: O Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: O Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubada, dize aos que rebocam de cal não adubada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e o vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que, caindo da parede, não vos dirão: onde está o reboco de que a rebocastes? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: o vento tempestuoso a fenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação para a consumir. E derribarei a parede que rebocastes de cal não adubada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá, assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a rebocam de cal não adubada, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram. Os profetas de Israel que profetizam de Jerusalém e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas. E dize: assim diz o Senhor Jeová: ai das que cosem almofadas para todos os sovacos,
e que fazem travesseiros para a cabeça de toda estátua, para caçarem as almas. Porventura, caçareis as almas do meu povo e guardareis vivas as almas para vós? Vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer e para guardardes vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas que vós caçais como aves. E rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estarão em vossas mãos para serem caçadas. E sabereis que eu sou o Senhor. Visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e esforçastes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse, portanto, não vereis mais a vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Vamos agora para o capítulo 14, tem como subtítulo O Castigo dos Idólatras. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel: Assim diz o Senhor Jeová: Convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e viver ao profeta, para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. E porei o rosto contra o tal homem e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi este profeta, e estenderei a mão contra ele e destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel. E levarão a sua maldade como a maldade do que pergunta, será a maldade do profeta. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais do que todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, diz o Senhor. Glória a Deus. Versículo 12. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei estável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam. Só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra, e disser: Espada,
passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimárias e a peste, contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais, mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas. Eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo que trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor. Vamos agora para o último capítulo, capítulo 15. Tem como subtítulo A Madeira Inútil da Videira. Versículo 1 fala: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que mais é a madeira da videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para se pendurar algum traste? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Ambas as suas extremidades consomem o fogo, e o meio dele fica também queimado. Serviria, pois, para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto mais sendo consumido pelo fogo, quanto menos sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como a videira entre as árvores do bosque que tenho entregado ao fogo para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. E porei a minha face contra eles. Eles sairão do fogo, mas o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor quando tiver posto a minha face contra eles. E tornarei a terra em desolação, porquanto grandemente prevaricaram, diz o Senhor Jeová. Glória a Deus, louvado ou engrandecido seja o nome do Senhor. Leitura aqui de Ezequiel concluída. Vamos partir para o Novo Testamento, começando hoje um novo livro, primeira carta de João, certo? Primeira carta de João. Vamos ler o capítulos 1 e 2, sendo que o capítulo 2 vai ser somente até o versículo 14, certo? Capítulo 1 tem como subtítulo: A palavra da vida foi manifesta na carne. Diz assim o versículo 1: O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Glória a Deus. Vamos agora para o capítulo 2, somente até o versículo 14. Versículo 1 fala: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas aquele que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo o mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque, pelo seu nome, vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E o último versículo de hoje, que é o 14, fala: Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Glória a Deus, somente aqui até o versículo 14. Amanhã nós continuaremos. Pai, muito obrigado por esta oportunidade de mais uma vez ter lido a tua maravilhosa e poderosa palavra. Venha abençoar o dia de hoje, Pai, nos cobrindo com o livramento, com a tua mão poderosa, e para que possamos mais tarde te cultuar nos nossos templos, meu Pai, louvando e exaltando louvores ao teu santo nome. Prepara uma palavra ao nosso coração, Pai, hoje à noite. Tem misericórdia de nós e nos fortalece, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Leitura concluída. Vamos marcar aqui no nosso plano de leitura. Dia 335, Ezequiel 13, 14 e 15. Depois, primeira carta de João, capítulo 1, por completo. E depois, capítulo 2, do versículo 1 ao 14. Certo? Hoje, domingo, 3 de maio de 2026. Tenham todos um excelente dia e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando mais um dia. Até mais.